Você quer responder ao chamado do Senhor? Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você pode dizer aí no seu lugar qual é a sua resposta? Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero te seguir. Eu quero, Senhor. Quero seguir-te, quero viver como tu, quero seguir-te, dia após dia. Quero seguir-te. Dia após dia, quero seguir.
Boa noite a toda a igreja. Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Meus amados irmãos, nós agradecemos a Deus por cada vida, né, nesta noite aqui conosco. E hoje chegou a minha oportunidade de estar ministrando uma palavra onde vamos falar sobre autocontrole e autoconfiança. Aonde essas duas palavras, essas duas ações pode nos levar ao pecado, e nós vamos ver isso através da palavra do Senhor. E por isso, né, eu agradeço a Deus essa semana, como o Valceir muito bem orou, buscando, né, esse retorno à santidade. Na verdade, nós temos que buscar retorno à santidade a cada dia, né? Nós vamos ler 2 versículos que está no livro de Provérbios. Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E Provérbio 15, 16 diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Provérbios, capítulo 15, versículo 16 diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Vamos orar ao nosso Deus. Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, quando nesta noite, ó Deus, mais uma vez, temos a oportunidade, Deus, de nos relacionarmos contigo, Senhor, juntamente com a tua igreja. Ó Pai, faça com que o teu Santo Espírito esteja sendo, Deus, manifestado em cada lar neste momento, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar, Senhor, fortemente a cada coração, ó Deus, dando, Deus, a cada um dos teus filhos discernimento, Senhor, da tua palavra, para, Senhor, que esta situação de autocontrole e autoconfiança, se não vir do alto, Senhor, se não vir de ti, Senhor, ela é, Senhor, causadora, ó Deus, de nos levar, ó Pai, ao pecado, Pai. Por isso, Senhor, que nós venhamos a diminuir e tu a crescer em nossas vidas, para que, Senhor, tu tenha o controle, Senhor, total sobre cada um de nós. Nos abençoa, continua sendo conosco. Oramos, ó Deus, em favor de todos os teus filhos, ó Pai. Oramos, ó Deus, em favor daqueles, ó Deus, que estão, Senhor, adoentados. Oramos, ó Deus, em favor, ó Deus, daqueles que estão com suspeita, Senhor, desse contágio, dessa virose, ó Pai. Que tu possa, Senhor, guardar cada um dos teus filhos, Deus. Que tu possa, Senhor, ser com cada um deles, cercando com os teus anjos, ó Deus, e enviando, Senhor, anjos de cura, Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Deus, a vida, Senhor, do teu povo. Abençoa, Deus, a nossa nação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, passamos por 6 mensagens, né, no decorrer de domingo para cá, quando passamos pelo pecado do pensamento, pecado de atitude, pecado de palavras, pecado de relacionamento, pecado de ação, pecado de omissão, né? E hoje nós vamos tratar sobre essa questão de autoconfiança, autocontrole, autoconfiança. E nós já lemos aqui 2 versículos que já fica muito claro para nós, né? Que é onde diz lá no Provérbio 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E 15, 16 diz que melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Quando nós estamos tratando, né, sobre este último assunto, que é sobre essa semana, a celebração de retorno à santidade, nós tratamos de autoconfiança e autocontrole, nós precisamos saber que esse autocontrole e essa autoconfiança, quando amparado pela carne, esse autocontrole e essa autoconfiança, quando ele é amparado, quando ele está na carne, e nós sabemos que a carne ela é fraca,
a probabilidade, meus amados irmãos, ela é de 100% de erro. Quando nós tratamos desse assunto, né, precisamos saber que esse autocontrole, essa autoconfiança, quando amparado na força do nosso braço, quando amparado na força do nosso conhecimento, há uma probabilidade de 100% de erro por conta de ser o homem falível, de ser o homem pecador. E nós queremos confirmar isso lá no livro de Jeremias, capítulo de número 16, versículo de 5 a 9. Jeremias 16, versículo de 5 a 9, quando nós precisamos estar muito cientes sobre essa questão de dizer que eu tenho autocontrole sobre tudo, que eu tenho uma autoconfiança em tudo aquilo que eu faço. Precisamos sim, né, ser altivo, precisamos sim estar com a nossa alegria total sobre o nosso corpo. Mas quando nós falamos sobre um autocontrole, sobre uma autoconfiança, nós temos que amparar isso no nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim, Jeremias 16, a partir do versículo de número 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como uma tamangueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão ou bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto à água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, quando nós colocamos essa questão do autocontrole e da autoconfiança sobre o nosso domínio, a probabilidade de erro ela é de 100%. Porque nós sabemos que temos controle sobre uma ou outra coisa, podemos ter uma autoconfiança sobre uma ou outra coisa, mas quando nós queremos colocar isso sobre todas as pessoas, sobre tudo, a palavra do Senhor diz que o nosso coração ele nos engana. Nós podemos observar, foi até um filme que passou e muito foi visto, né? Chamado o Titanic. Segundo os historiadores, quem projetou aquele grande navio, ele estava tão autoconfiante naquela construção e entendia que tinha um grande autocontrole sobre aquele instrumento que ele chega a dizer que nem mesmo Deus poderia afundar. E nós sabemos qual foi a história que levou a ser produzido todo aquele filme. Acabou aquele grande navio esbarrando num iceberg, numa pedra de gelo, e ali teve o seu casco rompido e muitas vidas se perderam. Mas isso gerado por uma autoconfiança, porque o homem entendeu que aquilo que ele tinha produzido era soberano. Ele entendia que o seu controle era soberano. E nós vimos que, através dos relatos, não foi muito isso que aconteceu. Nós também podemos citar também, já indo agora para a Bíblia, né? Um homem que ele não tinha um autocontrole sobre a vida dele. Então, nós precisamos colocar Deus como ele sendo aquele controlador da nossa vida. E esse homem foi Pedro, por 2 vezes. Né? Ele, perdendo o autocontrole, ele ali, quando os soldados vão buscar Jesus, ele acaba, né, perdendo o controle e arrancando a orelha de um daqueles soldados. E Jesus até o repreende, né? Nós sabemos muito bem dessa história. E também Pedro, quando Jesus conversando com ele e dizendo o que haveria de acontecer, e Jesus, ele fala com Pedro que o inimigo estaria, né,
cirandando com Pedro como cirando trigo, né? Cirandando como trigo. E Pedro, então, diz para Jesus que o que acontecesse com Jesus, ele estaria sempre com Jesus. Aonde Jesus fosse, nem que se ele fosse preciso morrer, ele estaria junto. E a gente sabe qual foi a história, né? Pedro autoconfiante demais, e Jesus disse que o galo não cantaria 3 vezes até que ele o negasse também 3 vezes, e foi isso que nós vimos o que aconteceu. Então, quando nós colocamos, quando o homem, né? Eu não vou nem citar mais nós, como Igreja Batista Nova Canaã, porque nós tivemos vindo essa semana de celebração de retorno à santidade, num estudo aprofundado sobre pecado do pensamento, pecado da palavra, pecado da ação, pecado da atitude, sobre os pecados que pode nos atingir, né? Então, nós chegamos à questão do pecado do autocontrole, da autoconfiança, quando o homem ele se coloca como tendo controle sobre todas as coisas, como sendo autoconfiante sobre todas as coisas. A palavra de Deus aqui no livro de Jeremias já coloca para nós que é preciso nós ficarmos atentos, porque enganoso é o coração do homem. Podemos citar vários exemplos, mas nós separamos esses 2 exemplos, que foi do Titanic, e falamos que é uma vida, né, mais humana, e quando se vai para a casa da situação da casa espiritual, da vida espiritual, nós falamos sobre Pedro, que ele ali com Jesus também, ele perde o controle, e essa autoconfiança que ele tinha de ser um seguidor de Jesus, ela é desmentida quando ele nega Jesus, e isso foi a ele avisado. E Deus ele tem sempre nos orientado para que nós venhamos a estar atentos, buscar estar voltado com os nossos pensamentos em Deus, porque os pensamentos, né? Quero ler para os irmãos para que eu não erre na relação à citação do versículo. Isaías 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes nós queremos pensar como Deus estivesse pensando, mas, na verdade, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as situações. Então, nós temos que estar debaixo da onipotente mão do Senhor, para que a nossa vida esteja sobre as rédeas, sobre a orientação do Espírito Santo, para que esse controle, né, uma vez que nós declaramos Jesus Salvador da nossa vida, nós deixamos de ter essa questão de o meu querer, para que seja o querer de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que vamos fazer, se vamos pensar, se vamos falar, se vamos agir, né? Se vamos fazer, se vamos tomar atitude, nós devemos sempre colocar nas mãos do Senhor, para que seja Ele, através do Espírito Santo, o nosso orientador. Precisamos estar atentos que, enquanto nós pensarmos que a questão do autocontrole, da autoconfiança, estiver amparado na força do nosso braço ou na inteligência da nossa mente, a probabilidade de erro ela é grande. Porque o versículo 7 de Jeremias 16 diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque nós seremos como árvore plantada junto à água, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, e não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Isso porque nós deixamos a nossa vida no controle e na confiança do nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, eu posso aqui continuar dizendo, irmão, por isso por isso o nosso eu precisa ser crucificado. Porque há aquele momento em que é questão de ego, né? Nós gostamos de dizer, estou sob o controle da situação, mas nós, de todo esse estudo que nós fizemos, principalmente esse que termina, e tem uma parte, né, do texto que nós damos, que diz, à medida que Deus nos santifica, à medida que Ele nos santifica,
Ele fará de nós, ele fará de você, né? Fará com que a gente passe por um processo progressivo de morte para que o nosso eu, né, de vida, para que o eu de vida com ele e para ele, para que o nosso eu seja de vida com ele e para ele, né? Então, todo esse trabalho de retorno à santificação é um processo que Deus faz com que a gente venha passar para que a gente possa morrer. Por isso é preciso que o Deus seja crucificado. Porque se não fosse assim, não conseguiríamos as promessas, como diz num determinado momento do estudo, porque se não fosse assim, nós não conseguiríamos a promessa que Deus tem preparado para nós. Jéssica falou sobre isso. Pois a carne, no seu sentido de humano, a carne no sentido de humanidade, sem Cristo no controle, ela pode nos levar a ações e pensamentos que são próprios da carne. Então, tudo aquilo que é próprio da carne, ela pode advir do pecado. Então, Jéssica até leu um pouco sobre isso, né? Sem Cristo no controle, pode nos levar a ações e pensamentos próprios da carne. E aí Paulo vai citar, né? Agora nós já indo para o livro de Gálatas, aí Paulo vai citar, lá no livro de Gálatas, capítulo de número 5, ele vai citar de 17 a 20, Gálatas 5, de 17 a 20, Paulo vai citar assim, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sou guiado pelo espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, inveja e por aí vai. Então a palavra de Deus diz que se nós somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei, não estamos nesse pecado, porque nós vivemos hoje, nós vivemos pela graça. Então nós precisamos buscar fazer morrer o nosso eu, né? Precisamos também buscar fazer o morrer em si mesmo, nós mortificarmos isso. E queremos compartilhar com os irmãos, e isso foi tirado do estudo, onde nós pudemos estar estudando o retorno à santidade com relação ao pecado de autoconfiança e autocontrole, agora já no livro de Mateus, capítulo de número 16, Mateus 16, versículo 24 e 25, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, em algumas traduções, salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, né? Então nós precisamos mortificar, precisamos abrir mão do nosso eu, se nós queremos ter essa vida, esse retorno à santidade, esse retorno de estar cada vez mais próximo, mais perto de Deus. Se nós não fizermos isso, se nós não buscarmos isso, a probabilidade de erro, quando nós confiamos, quando nós pensamos que estamos no controle da situação, que fazemos tudo com a confiança de que nada vai dar errado, a possibilidade de erro, ela é de 100%. Isso a gente fala por conta da nossa carne buscar o pecado. E Paulo vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo 7, ali a partir do versículo de número 15, mais ou menos, agora eu não me falha a memória qual o endereço certo, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então é uma luta dentro de nós, né? É uma luta, porque nós sabemos que pela nossa razão nós buscaríamos fazer aquilo que é o melhor, mas acabamos que às vezes nós cedemos à pressão da carne e por tantas questões.
e por tantas questões. Então, precisamos entender que esse estudo que nós fizemos sobre autocontrole e autoconfiança, é preciso que nós venhamos a colocar nas mãos do nosso Deus. Para nós fecharmos, né, esta palavra, precisamos entender de uma vez por toda que o pecado não pode ter domínio sobre nós. Nós precisamos entender que o pecado ele não pode ter domínio sobre nós. Eu gosto muito de citar Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Gosto muito de citar, porque nós precisamos entender que o pecado ele não pode ter domínio sobre nós. Mas como nós fazemos para que o pecado não tenha domínio sobre nós? Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer lá assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo de número 4, vamos aqui só ter uma certeza do que estamos falando. Justamente isso. Tiago 4, 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai-vos as mãos, pecador, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Então, se nós estivermos sujeitos a Deus, se a nossa vida estiver debaixo da sujeição, debaixo do senhorio do Senhor, aí sim nós vamos conseguir fugir desse pecado, dessa autoconfiança, desse autocontrole sobre as coisas que, na verdade, nós não temos essa autoconfiança, não temos esse autocontrole. Existe aquela história na Bíblia que fala sobre aquele grande gigante que estava lá tão autoconfiante e achando que estava sob o controle do exército de Israel, e, no entanto, chega Davi, né, sendo até humilhado lá pelo aquele incircunciso, e acaba, então, ele sendo derrotado por um garoto, né, por um rapaz, quando, na verdade, Davi não era nem homem de guerra. Ele era tratador de ovelha lá no campo. Mas a autoconfiança daquele gigante, achando ele que estava sob o controle de todas as coisas, porque ele estava aterrorizando o exército do Senhor, vem Davi e desbanca, porque Davi estava sob o controle e a confiança de Davi estava no nosso Deus. Domínio sobre nós, pois Jesus morreu por nossos pecados, e isso para nos salvar. Por isso, aí nós vamos agora ler o livro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6, a Jéssica já leu, né? Eu termino a minha palavra dizendo que o pecado não pode ter domínio sobre nós, porque Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, e isso para nos salvar, para nos dar salvação. Por isso, lá no livro de Romanos, capítulo de número 6, a partir do versículo 12, diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé que nos move, né, em direção a Cristo Jesus, é essa fé que nos move para nós buscarmos cada vez mais a presença do nosso Deus, que vai fazer com que nós venhamos a alcançar os céus. Nós queremos agradecer a nossa oportunidade nessa noite. Quero fechar com Hebreus 12, 1, que diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha,
deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerável, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo, que o nosso ânimo esteja no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.